Olá, bem-vindos a mais um episódio do programa A Arte da Guerra, onde contamos com a presença do embaixador Francisco Seixas da Costa para nos ajudar a perceber alguns dos cenários de guerra que vão acontecendo um pouco por todo o planeta, ainda não em Marte, mas com certeza lá chegaremos com o contributo da humanidade sempre preparada para isso. Resolvemos neste terceiro programa falar dos 10 anos da Primavera Árabe, para depois irmos à questão da Arménia, onde aparentemente as coisas estão a ficar cada vez mais complicadas para o governo em presença, e finalmente tentaremos perceber o que é que faz Biden correr na área, na agenda internacional, depois de, pela primeira vez, e no segundo ano, no segundo mês do seu primeiro mandato, ter decidido intervir na Síria. Vamos, portanto, então passar para o primeiro tema, que tem a ver com os 10 anos da Primavera Árabe. De alguma forma, Sr. Embaixador, a Primavera Árabe sempre me fez lembrar a Europa de 1848, o ano de todas as revoluções, que não deram em nada, aparentemente. Claro que deram em alguma coisa. Uma revolução é sempre qualquer coisa que deixa uma semente, por muito que seja uma semente de continuidade, uma semente de contraditório. Acha que estes 10 anos da Primavera Árabe mudaram alguma coisa para melhor, para pior? Em que fase é que nós estamos do relacionamento entre o mundo árabe, o mundo muçulmano, que é bem maior que o árabe, e o Ocidente? Eu acho que as primaveras árabes tiveram um pouco a ver, em primeiro lugar, com aquilo que era o próprio proselitismo das ideias democráticas que quer a Europa, quer os Estados Unidos, os países, digamos, de democracias liberais procuraram ao longo de muitos anos expandir como soft power, no seu soft power, nomeadamente através do Mediterrâneo, mas também, em geral, para todo o mundo árabe que estava bastante abalado pela circunstância da guerra no Iraque, toda a crise que se tinha propagado pelo resto do Médio Oriente. Há um elemento desencadeador, eu diria, de uma espécie de faúlha ideológica no quadro da Primavera Árabe, que é o famoso discurso do Cairo de Barack Obama em 2009. É um discurso de esperança, é um discurso de projeção das ideias democráticas e é um discurso também que poderia fazer presumir que os Estados Unidos estariam, ao mesmo tempo que em regressão relativamente à sua intervenção e intromissão nas questões, nomeadamente no mundo árabe, em particular no Médio Oriente, estariam a procurar ser o propulsor de algumas dinâmicas de democratização em todo esse vasto espaço. E quando eu digo vasto espaço, digo que é um espaço muito diverso entre si. E provavelmente por essa mesma razão, as consequências daquilo que veio a ser chamada a Primavera Árabe foram muito diferentes de uns países para os outros. O mundo árabe o mundo islâmico tem algumas continuidades entre si, algumas linhas de continuidade entre si, mas tem muito mais fatores de divisão entre si, como aliás se viu. Se reparar bem no passado, tudo aquilo que foram os esforços feitos pela União Europeia para tratamento das questões do Mediterrâneo Sul acabaram por falhar pelas divergências que havia entre os próprios países do Sul e pelos regimes de natureza diferente, muitos deles autoritários, mas até dentro desse autoritarismo com matrizes diferentes. As primaveras árabes começaram a ter esse nome, lembramos-nos depois da morte daquele manifestante tunisino em finais de 2011, a revolta contra a ditadura de Ben Ali na Tunísia, que acabou por ter sucesso, eu diria mesmo que é talvez o caso de maior sucesso em todas as primaveras árabes, e depois um conjunto de repercussões em vários países árabes, como disse, de maneira diferente de uns para os outros. Em Marrocos não houve praticamente consequências, a não ser uma autocontrolada, digamos, democratização do regime. No caso da Argélia, que já tinha tido movimentos no passado que tinham dado origem a uma reversão de natureza militar, não houve praticamente consequências concretas daquilo que seriam as ideias democráticas. O caso da Líbia é um caso diferente, é um caso em que a ditadura de Muammar Gaddafi
tem uma dimensão regionalista e tribal que fez com que a certa altura uma parte do país, a parte mais próxima do leste, a Cirenaica, estivesse em conflito aberto com a parte, com a Tripolitânia, com a zona onde é a capital da Líbia, e a partir daí, digamos, o movimento contra Gaddafi é um movimento, eu diria que em regressão daquilo que era a tradicional movimento centralista que deu origem à própria Líbia, que era feita de tribos e que hoje também está balcanizada. Se a expressão balcanizada tem algum país a quem se possa aplicar melhor, é a questão da Líbia. Aí há um processo, diga, mas... Eu queria exatamente perguntar-lhe o que é que 10 anos depois resulta dessas movimentações que aconteceram há 10 anos atrás. Na Líbia, por exemplo, a confusão política continua em cima da mesa, a ONU está aparentemente a ter alguma dificuldade. É um caos, a Líbia é questão, manifestamente um caos. Teve já várias guerras civis e continua num processo de tentativa de encontrar pontos de entendimento que permitam garantir a unidade do país, mas a Líbia é um caso perdido. E vamos ver uma coisa, isso teve, como é sabido, consequências que não são despiciendas para aquilo que foram, por exemplo, as migrações para a Europa, que encontram na costa da Líbia, digamos, o seu espaço preferencial para saída. Exato, e outra coisa que... Peço desculpa me interromper, Sr. Embaixador. Outra coisa que se nota é a diversidade de pontos de vista, no caso concreto da Líbia, a diversidade de pontos de vista da forma como os países europeus observam a questão. Desde logo a França tem uma posição que não é necessariamente coincidente com a da Comissão Europeia e, portanto, mais uma vez, parece-me que estamos num caso em que a política externa da União Europeia não é propriamente aquilo que se possa chamar consistente. Não, e no caso da Líbia, ela cruza-se com outras dimensões, por exemplo, a influência da Turquia, Exato, que passou a ser um ator no quadro líbio, e também tem um pouco a ver com aquilo que é, eu diria, a herança da própria intervenção feita pela França e pelo Reino Unido, que no fundo deu origem a esta situação. Esta herança também se prende com a maneira como são interpretados os mandatos do Conselho de Segurança. É preciso lembrarmos que a Rússia não se opôs à intervenção franco-britânica com o apoio americano e também com o apoio italiano na Líbia, mas mais tarde, ao ter percebido que essa resolução foi aproveitada para não apenas para proteger a Cirenaica, mas também para derrubar Gaddafi, mais tarde aprendeu a lição e no caso da Síria não deixou que fosse aprovada nenhuma resolução, porque pressentiu que a probabilidade dela ser abusada era muito, muito grande. Mas eu gostava em relação às primaveras árabes, e para além de referir aquilo que foi, e poderemos falar disso mais tarde, a questão do Golfo, em que praticamente as primaveras árabes, com exceção de um evento no Bahrein, que tem uma maioria xiita, e em que a Arábia Saudita interveio de forma violenta, praticamente no Golfo as questões da Primavera Árabe não foram tratadas, não tiveram relevância. Teve no caso do Iémen, onde a própria Arábia Saudita acabou por ser medianeira daquilo que ela pensava ser uma transição pacífica com a saída do presidente Saleh em 2011, mas à parte disso as monarquias do Golfo ficaram preservadas. Ficou preservado também a Jordânia, sejamos claros, e depois há um caso muito interessante, que é um caso quase paradigmático e quase, eu diria, quase de modelo, que é o caso do Egito. Barack Obama faz o discurso do Cairo em 2008, no fundo acaba por tirar o tapete, de certa maneira, a Mubarak. Há a Praça Tahrir, que todos nos lembramos nas televisões, tudo isso, há a movimentação democrática, há eleições abertas e livres, tanto quanto possível, no Egito, naquela altura, ganha a Irmandade Muçulmana, é eleito o presidente Morsi é derrubado mais tarde pelos militares, e os militares regressam ao poder. E, portanto, o nome do militar chamava-se Mubarak, passou a chamar-se Al-Sisi. A Arábia Saudita, que já tinha apoiado Mubarak e que era um dos elementos essenciais para a sua sustentação no poder, passou a apoiar Al-Sisi no seu combate à Irmandade Muçulmana, um pouco por todo o mundo islâmico. E, portanto, eu diria que o saldo global das primaveras árabes é um sobressalto que eu penso que terá sido medido nos países do Golfo, é uma certa estabilidade em duas monarquias tradicionais, que é no caso de Marrocos e no caso da Jordânia,
é o caos na Líbia, é um insucesso no caso do Iémen, como vemos relativamente à guerra civil que lá existe, e na Síria é o que foi, isto é, a incapacidade total de se criar uma solução alternativa àquilo que era o domínio da família Assad. E, portanto, eu diria que o saldo global das primaveras árabes não é propriamente muito entusiasmante, mas pode ser que um outro ciclo democrático venha aí, e dessa vez estou convencido que poderá vir a afetar os países do Golfo, aquelas monarquias com um paradigma de funcionamento um pouco feudal, que hoje continuam ali a subsistir, a manter-se e até a ter um papel relevante ainda no quadro dos equilíbrios regionais. Há sempre uma questão que tem a ver com a relação entre o Ocidente e os países muçulmanos, que tem a ver com o facto de haver uma espécie de tentação ocidental de exportar a democracia enquanto a melhor forma de governo das sociedades. Que saldo é que o Sr. Embaixador consegue encontrar no caso das primaveras árabes, mas não exclusivamente? Esta tentação ocidental é uma marca, digamos, que do próprio Ocidente. Considera que é uma tentação bondosa ou que acaba por ser, a maior parte das vezes, contraproducente? É difícil ter um juízo de valor sobre isso, porque normalmente o proselitismo em relação às ideias democráticas é uma coisa boa. E à partida, os países que tentam exportar a democracia tentam exportar por boas razões, porque é a democracia que permite a livre expressão de todas as correntes sociais e políticas, que permite as liberdades, que permite o respeito pelos direitos humanos, enfim, que permite as sociedades abertas e até o controlo do poder através de um certo balanço ao nível das estruturas institucionais. A questão é sempre esta: o Ocidente não tem outra coisa para oferecer como modelo que não seja um modelo democrático nos seus variados estilos no Ocidente. E o que temos visto é alguma dificuldade de adaptação desses mesmos modelos às várias sociedades. Há uma coisa muito interessante: com muito escassas exceções, todas essas sociedades se dizem democráticas, mesmo as que o não são, mesmo a República Democrática da Coreia. A democracia como valor simbólico é algo que passou a ser adotado por toda a gente. Ninguém deixa de dizer que é democrático. Fazem uma leitura diferenciada dessa democracia. Agora, a pergunta que me faz é mais complexa, que é saber, será que estar a exportar uma espécie de um modelo tipificado acaba por ser violentador de realidades diferentes? Eu acho é que o Ocidente não tem outra alternativa, isto é, poder-se-á dizer, bem, tem que respeitar aquilo que for o modo de funcionamento das sociedades. Bom, mas nesse caso, então, tem que respeitar e viver com isso sem críticas os elementos da natureza não democrática que fazem parte dessas sociedades. E esse é um problema complexo para o Ocidente. Será que o Ocidente pode viver bem com a falta dos direitos das mulheres na Arábia Saudita, não poderem conduzir automóveis? Será que o Ocidente pode achar bem que há lá limite se corta as mãos dos ladrões? Quer dizer, há terrenos em que podemos dizer, mas isto tem a ver com as práticas locais, com as coisas tradicionais locais, há que respeitar. Bom, se vamos por aí pela relativização dos direitos humanos, nós então não temos as estruturas de direitos humanos à escala internacional que procuramos defender. Dir-se-á, mas na Comissão dos Direitos do Homem, dos Direitos Humanos nas Nações Unidas, estão países que não respeitam os direitos humanos. Pois são, mas são membros das Nações Unidas. E as Nações Unidas não são um grupo de países democráticos. As Nações Unidas são um grupo de Estados, com os seus regimes, por mais sinistros e totalitários que sejam. E não perceber isto é ter a ideia de que as Nações Unidas só funcionam à volta dos países democráticos. Não é verdade. Os países democráticos podem fornecer alguns instrumentos praticamente positivos para o mundo global, mas eu não sei se podem ser eles o referente último relativamente ao modo como as sociedades se organizam. Porque aí também se vinha por um outro problema. Mas será que as sociedades estão ainda em estado de poderem ter um regime democrático como a Suíça ou qualquer coisa? Bom, isso é o que nos diziam antes do 25 de Abril em Portugal. Aqui ainda não estávamos preparados para a democracia. Se não tentarmos, não conseguimos. Obrigado. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo para voltarmos já de seguida com o segundo tema proposto. Até já. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos.
Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Olá, bem-vindos à segunda parte do programa A Arte da Guerra, onde vamos agora debater com o embaixador Francisco Seixas da Costa o estado do sítio do quintal da Rússia. Creio que o Ocidente teve a percepção, quando a União Soviética se desfez em vários estados, o Ocidente teve a percepção de que a Rússia iria tender para a democracia. Voltamos ao mesmo tema da primeira parte do programa. Isso não aconteceu e também não aconteceu que a Rússia se tivesse querido desfazer do seu circuito de Estados de primeira defesa. É um pouco isto que acontece na Arménia e principalmente em Nagorno-Karabakh, não é, Sr. Embaixador? A implosão da União Soviética e a criação de 15 países, contando também com a própria Rússia, 14 mais a Rússia, quer na Ásia Central, quer no Cáucaso, quer nos Bálticos, é um fenómeno que a Rússia, que Moscovo, para utilizar uma expressão mais simples, que Moscovo não controlou. E aí, mas teve, apesar de tudo, a consciência objetiva de que o que vinha a seguir não lhe era indiferente, porque são países que ficavam na orla da própria Federação Russa e que tinham muito a ver com a estabilidade futura e a segurança futura dessa mesma Federação Russa. A Rússia, Moscovo, a população russa, sofre uma humilhação com o final da Guerra Fria. Perdeu a Guerra Fria. Perdeu a Guerra Fria, vê aquilo que era a sua tutela de influência, nomeadamente a Europa do Centro e do Leste, ser absorvida quer pela União Europeia, quer pela NATO, com a NATO a avançar até à fronteira da Rússia. Vê também alguma tentação, menor embora, por parte dos países ocidentais, de serem influentes, quer em relação aos países do Cáucaso, nomeadamente a Geórgia, mas também o Azerbaijão e a Arménia, quer em relação, e de forma mais limitada ainda, em relação à Ásia Central, aos 5 países da Ásia Central. A Rússia mantém um cuidado nessa relação exterior, procura garantir que a sua segurança não é posta em causa pela sua vizinhança própria. O que a preocupa mais, naturalmente, são os países bálticos que entraram para a NATO e entraram para a União Europeia, Estónia, Letónia e Lituânia. Procurou influenciar o futuro relativamente a um país charneira na sua relação com o Ocidente, que era a Ucrânia, e aí conseguiu aquilo com que a Rússia vive bem, que é a partilha e a criação de uma instabilidade controlada. Faz essa instabilidade controlada aí. Conseguiu isso na Geórgia, pela guerra de 2008, curiosamente a Rússia tinha 2 problemas na Geórgia a gerir, um deles era a Abcásia, que tinha influência russa, mas que a Geórgia tentava retomar, outro era a Ossétia do Sul. A Rússia, na guerra de 2008, por uma asneira feita pelos dirigentes georgianos, acabou por transformar esses 2 países numa espécie de bantustões, para quem não se lembra dos bantustões da África do Sul, e criou 2 situações anómalas, parecidas com a de Chipre Norte, que são 2 países falsos, no fundo, que ninguém reconhece. No caso da Arménia e do Azerbaijão é diferente. A Rússia tinha decidido, digamos, manter-se, eu não diria totalmente neutral, na conflitualidade que existe entre a Arménia e o Azerbaijão relativamente ao território do Nagorno-Karabakh, que é um território que a comunidade internacional reconhece como azeri, como pertencente ao Azerbaijão, mas cuja população é maioritariamente arménia. E que também tinha um movimento, digamos, da autonomia secessionista. No fundo, a Arménia queria controlar o território, o Azerbaijão mantinha o direito internacional sobre o território. Houve uma guerra, há uns anos. Dessa guerra a Arménia conseguiu dominar militarmente a zona e tomar esse território de Nagorno-Karabakh. Essa guerra acabou por ser revertida agora por uma vitória do Azerbaijão sobre a Arménia,
que fez avançar o Azerbaijão por dentro do Nagorno-Karabakh, criou novas linhas divisórias e, em particular, criou linhas divisórias em setores importantes historicamente para a Arménia. É porque aqui há uma questão que normalmente não se fala muito, mas a Arménia é um país cristão, o Azerbaijão é um país muçulmano. A questão religiosa está na luta entre os dois países. Está muito clara na luta entre os dois países. A Rússia procurou mediar uma solução que acabou por ser humilhante para a Arménia. E aquilo que o António referiu no início, que é a situação de caos que se vive hoje na Arménia, tem a ver com uma espécie de sentimento de humilhação que a população arménia tem relativamente ao modo como foi derrotada nesta guerra, as responsabilidades divididas entre o governo e as Forças Armadas, com o governo a acusar as Forças Armadas de não terem utilizado bem aquilo que eram os mecanismos de defesa, nomeadamente uns determinados mísseis que tinham e que podiam ter revertido o sentido da guerra, e com as Forças Armadas a dizer que não têm culpa relativamente a isso, e houve uma espécie de um anúncio de um golpe de Estado, mais aquilo que se chamava na América Latina, um pronunciamento quase, e esse pronunciamento não teve ainda consequências, e está-se a ver em que medida é que as forças da oposição poderão ficar ao lado das forças militares contra o atual primeiro-ministro. Mas todos nós estávamos à espera de que mais cedo ou mais tarde, depois daquilo que foi a humilhação da guerra, das 6 semanas de guerra no final do ano passado, a situação política interna em Yerevan, na capital da Arménia, acabasse por se revelar. E portanto aí está, vamos ver agora qual é o saldo final. É um país que está com uma situação económica dramática, é um país que está com uma pandemia muito expandida e com grandes dificuldades de controlo da questão de natureza sanitária, e é um país muito isolado no plano internacional, embora tenha uma vaga relação com a diáspora arménia, muito ligada àquela ideia do genocídio em 2015 contra a Turquia, feito pela Turquia. A Arménia hoje é muito perseguida por alguma vizinhança, e a Turquia em particular. E o Azerbaijão, que é mais rico, que tem mais petróleo, que tem alguma vivacidade, eu diria até no plano internacional, que a Arménia não tem, está hoje numa posição mais forte. Isso tem consequências naturalmente nesse equilíbrio. Não há, no entanto, sinais de que haja condições de natureza política ou militar para um reacender da guerra no quadro do Nagorno-Karabakh nos anos mais próximos. Talvez, claro, com certeza que não. Mas dá-me ideia que há analistas que colocam a hipótese, até porque exatamente a relação entre a Arménia e a Turquia é uma relação tremenda. O Sr. Embaixador acaba de recordar o que aconteceu em 1915. O que aconteceu em 1915 na Turquia não existe, é proibido por lei, e portanto não aconteceu nada. Mas parece que aconteceu qualquer coisa. Aliás, era o Império Otomano, nem sequer era a Turquia, era o Império Otomano. Exatamente. Que estava ligado aos alemães, e a Turquia e a Arménia era vista como estando ligado aos russos. Exatamente. Perguntava-lhe eu se, como alguns analistas já disseram, lhe parece que se as coisas se complicarem na Arménia, a Turquia poderá acabar por decidir a entrar com o seu exército na Arménia para resolver definitivamente um problema que, acham os turcos, com toda a certeza, está pendente há décadas e décadas. O definitivamente quase que nos levaria à solução final. Exato. E no caso da Turquia, de facto, terão sido em 2015 1.500.000 pessoas a morrer. Haveria muito mais milhões de pessoas a morrer. Eu não acredito que, apesar de tudo, a Turquia tenha diretamente a tentação de intervir na Arménia. Julgo que o fez claramente apoiando o Azerbaijão, fê-lo isso claramente. Não me parece que, tendo em atenção o papel que a Rússia desempenha na área, que a Turquia se abalança a ir muito mais longe do que aquilo que já foi. Mas nós, sobre a Turquia, aliás um dia poderemos falar sobre isso, a Turquia é uma espécie de um poder adolescente que não se sabe controlar. É o segundo maior exército da NATO depois dos Estados Unidos, mesmo antes do exército britânico, digamos, em termos de exército. É um poder importante, é um poder que tem uma relação regional muito complexa, que tem uma relação ciclotímica, por exemplo, com Israel, que também não é totalmente parceiro inocente nesta guerra azeri-arménia,
E, portanto, nós temos aí que ver o papel da Turquia. Acho que, no entanto, a Turquia não fará nada sem ser, digamos, em ligação com a Rússia. E não é do interesse russo o esmagamento da Arménia. A Arménia é um país que, se olhar bem, tem uma fronteira muito complexa, e é um país que representa algum fator de equilíbrio também face à própria Turquia e face ao próprio Azerbaijão. Portanto, eu não me parece que a Turquia possa ir muito longe, a não ser, digamos, fazer uma guerra por interpostas pessoas, isto é, por interposto país. Mas a Turquia é um país que devemos estar atentos no equilíbrio global do Médio Oriente e, em particular, no equilíbrio global do Cáucaso. Muito bem, Sr. Embaixador, obrigado. Vamos fazer o segundo intervalo, voltamos já de seguida. As figuras decisivas. Transferências milionárias. Os milhões que movimentam o desporto. Todas as semanas trazemos os números que contam dentro e fora das quatro linhas. Olá, bem-vindos à terceira parte do programa Arte da Guerra, onde iremos agora abordar o terceiro tema que nos propusemos e que tem a ver com o facto de o presidente norte-americano, Joe Biden, ter comemorado o seu primeiro mês na Casa Branca com uma intervenção militar na Síria. Pergunto desde logo, Sr. Embaixador, se estava à espera que esta intervenção tão jovem viesse a acontecer, e gostava, como é evidente, depois que nos explicasse um pouco o que é que isso pode querer dizer, nomeadamente porque aparentemente a intervenção de Joe Biden surge contra posições do Irão, numa altura em que o Joe Biden se tinha preocupado em, de alguma forma, fazer regressar o Irão à mesa das negociações relativamente à questão do acordo nuclear. Estava à espera, Sr. Embaixador, que uma intervenção militar fosse tão rapidamente decidida pela Casa Branca? Não, mas confesso que também não me surpreende que uma intervenção deste género, porque é uma intervenção de natureza limitada, targeted, ciblée, como dizem os franceses, é algo que é perfeitamente compatível com o nível de intervenção que os Estados Unidos tinham tido na região e com, digamos, o tentar evitar que a influência iraniana no quadro da guerra da Síria pudesse passar desapercebida sem reação. Os Estados Unidos na Síria foram um país que procurou sempre uma intervenção medida. Os Estados Unidos têm lições da sua história recente que limitam a sua tentação para as chamadas operações on the ground, com os pés no chão. Foi o Vietnã, foi o Afeganistão, foi o Iraque primeiro e depois o Afeganistão. E, portanto, a Síria, se reparar bem, na Síria nunca os Estados Unidos estiveram com um percentual de forças muito elevado. Razão pela qual, aliás, os Estados Unidos tiveram sempre uma capacidade de intervenção limitada na área e, mais do que isso, deram espaço a que a própria Rússia fosse caminhando e ganhando terreno, um terreno que a Rússia nunca tinha tido no passado e que acaba por ter, precisamente, ao tempo da administração Obama e mesmo durante a própria administração Trump. Obama na Síria teve, e isto liga-se um pouco àquilo que é Joe Biden hoje em dia, teve uma atuação que foi muito mal vista por alguns parceiros da região. Foi ter dito que havia uma linha vermelha, que era a utilização de armas químicas. Depois, Bashar al-Assad usa as armas químicas e os Estados Unidos não retaliam. A França queria que os Estados Unidos retaliassem, estava disponível para ir com os Estados Unidos e com o Reino Unido para uma retaliação, e a França e os Estados Unidos dizem que não.
Isso foi visto por parceiros, em particular pela Arábia Saudita, deixamos claro, e por Israel, como um recuo por parte de Obama que não foi perdoado aos Estados Unidos. Joe Biden terá querido dar um sinal de que está atento a esses equilíbrios, não necessariamente na questão das armas químicas, mas no sentido de que a intervenção iraniana na região, para além da questão nuclear em si, que tem a ver com o problema da possibilidade da arma nuclear no Irão, tem também a ver com as intervenções que o Irão faz na região. As intervenções que o Irão faz na região são, no fundo, três. É no Líbano, através da utilização do Hezbollah, alguma coisa na Palestina, mas de forma calma, no apoio ao Hamas, que passou a ser financiado também pelo Irão, na Síria, no apoio a Bashir al-Assad, em várias circunstâncias, aí numa relação que nunca se percebeu bem na articulação com a Rússia, e depois é no Iémen, no apoio aos Houthis e na guerra por vias travessas com a Arábia Saudita no quadro do Iémen. Eu acho que Joe Biden terá querido dar um sinal de que não é mole à partida, e portanto terá querido dar um sinal limitado, provavelmente com algum pretexto de ocasião, para mostrar que os Estados Unidos estão ali presentes e não são apenas uma potência de natureza declaratória. O que é que isto vai resultar para o quadro da relação com o Irão? O Irão também não se portou muito bem em termos daquilo que disse que ia fazer no quadro da discussão ou da rediscussão da questão do nuclear. Porque, como é sabido, dentro do Irão há setores que se mantêm muito favoráveis a que o Irão avance no sentido de ter uma arma nuclear, e não apenas a utilização de nuclear para fins civis. E esse tipo... Logo o Ayatollah, né, que está no poder e que é a maior força política no Irão. Porque o Irão sente-se cercado. Vamos ser claros. O Irão sente-se cercado e sente-se uma potência isolada na região. E pensa sempre aquilo que uma potência quer ser potência nuclear, pensa que é, se eu tiver a potência nuclear, fico igual aos outros. Quer dizer, foi também esse o jogo na Coreia do Norte, é esse o jogo escondido, quer no caso de Israel, quer no caso do Paquistão, quer no caso da Índia. E, portanto, são países nucleares que não dizem que são nucleares e não se afirmam nucleares. E, portanto, e o Irão vive aquela tensão interna, que é uma tensão de natureza estratégica, e que também tem a ver com a sua própria relação com o inimigo principal regional, que é a Arábia Saudita. E aí é que é a grande, eu diria, a grande expectativa face a Biden. É o que é que Biden vai fazer com a Arábia Saudita. E o que é que vai fazer da relação que Trump tinha, entretanto, criado com a Arábia Saudita. Não nos esqueçamos que Obama sai do poder completamente quebrado com a Arábia Saudita. E com grandes dificuldades também no relacionamento com Israel. Com Israel, claro. Trump recupera a relação com a Arábia Saudita, através do seu genro, Jared Kushner, e através da ligação ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, que é manifestamente a figura central do poder hoje em dia, e que é acusado, e ao que parece justamente, de acordo com os relatórios de inteligência americanas, de ser o propulsor e quem autorizou o assassinato bárbaro do jornalista na Turquia, feito pelas estruturas da Arábia Saudita, do Khashoggi, e portanto Biden tenta falar, e essa é muito interessante, tenta ter uma conversa telefónica com o rei da Arábia Saudita, que está praticamente afastado. E manda o seu ministro da Defesa, o novo ministro da Defesa, falar com o príncipe, porque o príncipe é ao mesmo tempo ministro da Defesa. Portanto, o príncipe não deixou de estar na interlocução com os Estados Unidos. Biden procurou falar com o rei. Parece que tentou várias vezes e não conseguiu, e só conseguiu a terceira ou quarta vez. Biden está a tentar dar um ar institucional à sua relação com a Arábia Saudita. Agora põe-se o problema, em que medida é que, e portanto já anunciou que vai dispensar a cedência de meios ofensivos à Arábia Saudita e que só dará meios defensivos. Aí, como sabe, a discussão é muito larga sobre o que é uma coisa e o que não é outra. Mas, de qualquer forma, procurou puxar o tapete relativamente à questão do Iémen, porque já percebeu que a Arábia Saudita utiliza estruturas americanas sistematicamente para uma guerra que tem a ver com, enfim, interesses paroquiais no quadro da região. Mas agora, vamos saber qual é a relação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita. É uma relação sempre muito complexa.
dentro dos Estados Unidos a imagem da Arábia Saudita é muito má, como país, por causa das liberdades, por causa dos direitos humanos, por causa da atitude civilizacional, é vista como um país medieval. Mas há aqui um trade-off que foi feito durante a Guerra Fria e que se prolongou depois da Guerra Fria, que é os Estados Unidos, a Arábia Saudita garante uma estrutura, a Arábia Saudita e os países do Golfo que estão ligados no Conselho da Cooperação do Golfo, garante uma estrutura de apoio militar aos Estados Unidos. Há 5 bases americanas na Arábia Saudita, é preciso percebermos, há outras bases americanas em vários países do Golfo e zonas de apoio às estruturas da Quinta Frota Americana. E por outro lado, os Estados Unidos têm fechado os olhos àquilo que é o problema civilizacional da Arábia Saudita e às questões de direitos humanos e à questão democrática na Arábia Saudita. Claro, será que a administração Biden vai abalar isto? Vamos ver. De alguma forma, os dois países estão condenados a entender-se, não é verdade? Até porque se essa condenação, entre aspas, se desfizer, de facto, com certeza que as repercussões na região serão bastante difíceis de se perceberem, não é? A Arábia Saudita não tem grandes soluções, isto é, não vai para a Rússia, naturalmente, que hoje já não é um poder com a capacidade de intervenção local forte, não vai para a China, que não tem uma vocação no sentido em particular securitário, que seria importante para a Arábia Saudita, porque a questão securitária é a questão básica para a Arábia Saudita. A China não tem estruturas que lhe permitam fazer isso, e portanto vai tentar encontrar um equilíbrio com os Estados Unidos. O que eu quero crer, e olhando para aquilo que é a tradição da relação dos Estados Unidos, democrático ou republicano, com a Arábia Saudita, é que vamos entrar num novo ciclo de contemporização com a vida política antidemocrática medieval que se vive nos países do Golfo. Claro. E mais, o sinal que já foi dado pela Casa Branca, no sentido de dizer que Mohammed bin Salah, o príncipe, será poupado a qualquer tipo de sanções que venham a afetar aqueles que eles considerem ser os culpados pela morte do jornalista, e há 76 nomes nessa lista, já prova que de facto há aqui uma onda de realpolitik, que no fundo é o regresso tradicional da política americana àquilo que é o seu habitual. E portanto, se alguns passos puderem ser dados no sentido de abrir a sociedade saudita, já não é mau. Eu não acredito que a Arábia Saudita seja passível de um processo de democratização ao ocidental. Agora, qual será o futuro de tudo isto? Acho que a Arábia Saudita joga na manutenção do status quo e procura jogar com o seu papel de garante de uma certa estabilidade, ainda que há força na região, para, digamos, ter a boa vontade dos Estados Unidos. E Israel também é outro fator nesta matéria. Exato, era isso que eu ia perguntar-lhe, apesar de termos percebido que, na sua opinião, as mulheres sauditas vão continuar a não poder conduzir. Parece-lhe importante que a Casa Branca, de alguma forma, contribua para a aproximação, aparentemente, em execução, entre a Arábia Saudita e Israel? Eu acho que a Arábia Saudita e Israel não precisam de grandes estímulos exteriores para se entenderem, porque têm um inimigo comum, que é, por um lado, o Irão, e outro subinimigo, de certa maneira, que é a Síria. A Rússia não faz parte deste grupo. E, portanto, particularmente no caso de Israel, que mantém com a Rússia um entendimento digamos, prático. Eu acho que Israel vai continuar a ser um peão fundamental na região. Já começou a normalizar as suas relações bilaterais com os Emirados Árabes Unidos, com o Bahrein. Já toda a gente sabe que, em matéria de inteligência, por exemplo, Israel trabalha em grande relação com a Arábia Saudita, que tem um papel de inteligência importante, nomeadamente na luta contra o terrorismo islâmico, portanto, eu acho que os Estados Unidos aí vão apenas olhar. O que me parece é que não há condições nos Estados Unidos para um reengajamento, vou utilizar uma expressão que não existe em português, de regresso ao território. E, portanto, os Estados Unidos vão encontrar nestes próximos anos, eu digo nestes próximos anos porque a administração Biden tem 4 anos e tem 2 de teste até às próximas eleições, vai encontrar um equilíbrio tão instável quanto possível. Para isso é fundamental que os Estados Unidos consigam uma relação positiva na questão iraniana, em cumulação com os 5 países do Conselho de Segurança mais a Alemanha, os chamados P5+1. Aí vamos ver em que medida é que é possível algum avanço nessa matéria. E aí dir-me, mas isso então é completamente
contraditório com a circunstância dos Estados Unidos terem disparado alvos na Síria ligados aos iranianos. Pois, mas isso era pensar que o Médio Oriente é uma coisa que tem lógica. Exatamente, até porque a resposta, as palavras vindas de Teherão sobre essa matéria parecem uma coisa, são de uma reação muito ligeira, digamos. Exato. Não é? É. Claro. O Irão, vamos ver em que medida é que o processo decisório no Irão lhe permite avançar no sentido do reatar do diálogo. E também vamos ver em que medida, entretanto há um sinal novo interessante, é que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos informaram nas últimas horas que estavam interessados em entrar no processo negocial sobre o desarmamento nuclear do Irão. Exatamente. O que era um fator de complicação regional absolutamente único, porque isso traduziria um desequilibrar da situação. Nós sabemos que por trás disto também estaria Israel, portanto seria complicar um processo que já de si é bastante complexo. Não acredito que os Estados Unidos reabram o processo dessa maneira e, mais do que isso, não acredito minimamente que os países europeus envolvidos na matéria e a Rússia e a China estejam disponíveis para esse exercício. Claro, é um tema que vai ficar em aberto para o programa daqui para a frente. Agradeço ao Sr. Embaixador a sua presença e marcamos novo encontro para daqui a uma semana. Até lá.